4 dias, 4 porta-aviões, 2 exércitos. E uma pergunta que mudaria a história do Pacífico. Quem veria quem primeiro? Midway não foi vencida só com bombas, mas com mentes capazes de decifrar códigos secretos, decisões tomadas sob pressão, e pilotos que decolaram sabendo que talvez não voltassem. Em junho de 1942, quando o Império Japonês parecia imparável, como os norte-americanos conseguiram virar a balança? Como uma ilha minúscula e um punhado de apostas ousadas mudaram o destino de uma guerra? Hoje vamos contar a história de como os Estados Unidos derrubaram a ilusão de invencibilidade japonesa. Mas antes, se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho. Aqui contamos batalhas com rigor histórico, mas numa linguagem clara. Hoje é a vez da Batalha de Midway e de como inteligência, blefe e coragem frearam o Império Japonês e redesenharam o mapa do Pacífico. Agora sim, vamos começar. Para entender Midway, é preciso falar do que aconteceu nos meses anteriores. Entre dezembro de 1941 e maio de 1942, o Japão emenda vitórias relâmpago. As Filipinas desabam, a Malásia e Singapura caem como peças de dominó, e as Índias Orientais Holandesas se rendem a uma combinação letal de aviação embarcada e forças anfíbias. A frota combinada japonesa opera com coreografia impecável. Seus porta-aviões, Akido Butai, provaram em Pearl Harbor, no Índico e no Mar de Java, que a nova realeza dos oceanos é a ala aérea embarcada. Nesse clima de confiança, o almirante Isoroku Yamamoto concebe a próxima jogada: golpear Midway, uma ilha a meio caminho entre o Havaí e as Aleutas, para provocar a saída dos porta-aviões norte-americanos. A ideia não é tomar uma ilha por capricho, é armar uma armadilha cirúrgica. Se os Estados Unidos vierem, virão com sua força de porta-aviões, hoje mais valiosa que qualquer esquadra de couraçados. E se Akido Butai os afundar, o Pacífico Central ficará sem proteção. Yamamoto desenha uma operação complexa, dispersa forças para confundir e evitar que uma única detecção arruine o conjunto. Há uma pinça principal sobre Midway, com 4 porta-aviões pesados. Atrás, bem atrás, navega a força principal com couraçados e cruzadores para acabar o que a aviação ferir. No norte, uma ofensiva nas Aleutas pretende distrair o comando americano, obrigando-o a dividir recursos já escassos. Yamamoto espalha as forças para evitar uma detecção que desfaça o plano. É uma escola de pensamento razoável num oceano enorme. Repartir riscos, negar ao inimigo uma foto única. O preço é a coesão no tempo. Na hora H, a força principal pode estar longe demais para apoiar Nagumo quando sua força de porta-aviões mais precisar de músculo. Nem os couraçados nem os porta-aviões ligeiros que seguem por rotas periféricas conseguem intervir nas horas decisivas. Essa dispersão protege contra um desastre total, mas torna impossível o apoio imediato durante a batalha. Do outro lado, o almirante Chester W. Nimitz sabe que sua margem é estreita. Os Estados Unidos estão golpeados, mas não quebrados. Restam o Enterprise e o Hornet na linha de frente, e um terceiro, o Yorktown, volta avariado da Batalha do Mar de Coral. A lógica conservadora mandaria proteger, reparar e esperar. Nimitz decide o contrário. Se adivinhar onde e quando o Japão vai golpear, pode armar sua própria emboscada. E decide colocar seus porta-aviões onde o inimigo não espera, a nordeste de Midway, a Barlavento, prontos para lançar quando o adversário já estiver com as mãos ocupadas com a ilha. Não é uma aposta cega, apoia-se num trabalho silencioso que há meses acontece no subsolo de Pearl Harbor. Num porão em Pearl Harbor, a estação Haipo decifra mensagens que chegam em ondas, mas o código JN-25 não é um cifrador simples. É um labirinto de tabelas, substituições e chaves rotativas. Joseph Rochefort lidera uma equipe que mistura linguistas, matemáticos e operadores de rádio. Ao lado, Edwin Layton conecta esse quebra-cabeça à cabeça de Nimitz. Não se trata de traduzir por traduzir, e sim de construir uma imagem do inimigo que permita decidir certo. Depois de meses destrinchando padrões, conseguem identificar um alvo nomeado AF. As peças se encaixam,
mas falta a confirmação incontestável. Aí surge uma ideia de manual de contra-inteligência: lançar uma isca. De Midway, transmitirão sem cifra. A usina de água está avariada, precisamos de água potável. Pouco depois, no tráfego cifrado japonês, aparece: AF está com pouca água. Sem dúvidas. A isca funciona. A Gaipo não só associa AF a Midway, também estima datas, rotas prováveis e composição de forças. É como tirar a lona de uma escultura. De repente, a forma está ali. Com essa vantagem, Nimitz muda a geometria do combate. Coloca seus porta-aviões a nordeste de Midway, fora do leque de busca japonês, num ponto que os marinheiros batizam de Point Luck. O plano americano é puro xadrez: aceitar que o inimigo golpeie primeiro a ilha, obrigá-lo a voar, revelar o rumo e saturar as cobertas. E quando cada convés for um tabuleiro coberto de gasolina e munição, descer de cima com bombardeiros de mergulho. Mas a guerra de informação não termina na decifração. Exige silêncio. Não responder às fintas japonesas nas aleutas. Não mover peças que delatem ansiedade. Não quebrar o padrão radioelétrico que convença o adversário de que a US Navy está onde não está. Midway será campo de tiro, mas também precisa ser o chamariz que atrai o olhar japonês enquanto distrai suas mãos. Do lado japonês, a força de porta-aviões de Chuichi-Nagumo é o punho de ataque mais temido do mundo. O Akagi é capitânia e cérebro de coordenação. O Kaga, veterano convertido em porta-aviões de grande capacidade. Soryu e Hiryu são navios mais compactos, porém letais, com tripulações treinadas num padrão exigente. No convés, bombardeiros de mergulho Aichi D-3, Aval, torpedeiros Nakajima B-5, N-Kate e caças Mitsubishi A-6M0, que humilharam rivais da China ao Ceilão. Tudo isso nas mãos de líderes como Tamon Yamaguchi e Joichi Tomonaga, calejado em ataques de precisão. Bem atrás, quase fora de quadro, Yamamoto avança com uma força principal de couraçados e cruzadores, uma massa para matar o que sobrar do primeiro assalto. Os norte-americanos contam com 2 task forces dividindo a carga. A TF-16, sob Raymond Spruance, um almirante de cruzadores, cabeça fria, recém-catapultado à guerra de porta-aviões, reúne o Enterprise e o Hornet. A TF-17, com Frank Jack Fletcher, navega com o Yorktown, que carrega remendos frescos e equipes exaustas, porém orgulhosas. Os nomes que em breve viram lenda ainda estão afiando o lápis. O comandante de bombardeiros Clarence Wade McCluskey, o líder de esquadrilha Richard Best e os chefes de torpedeiros John Waldron, Eugene Lindsay e Lem Massey. Na caça, John Jimmy Thatch aperfeiçoou uma manobra defensiva, a Thatch Weave, que permitirá aos mais rústicos F-4F Wildcat se cobrirem mutuamente contra os superágeis Zero. Nas próximas horas, esses homens tomarão decisões com segundos de margem, uma sequência de escolhas feita com informação incompleta. Na véspera, o mar pode estar calmo. A gente não. Os PBUIs e o Catalina de Midway decolam no escuro, com tripulações cheirando a combustível e sal. Voam lentos, incansáveis, penteando setores amplos do oceano. À noite, quase provam o gosto da surpresa. Um ataque noturno de torpedo que não dá resultado. Mas informação já é arma. Os avistamentos começam a desenhar sombras onde antes havia só conjecturas. Ao amanhecer de 4 de junho, a Kido Butai mostra os dentes. Nagumo lança seu primeiro golpe contra Midway. Joichi Tomonaga lidera uma formação que parece desfile de precisão, torpedeiros para raspar, bombardeiros de mergulho para cravar. Na ilha, fuzileiros navais e artilheiros antiaéreos trabalham no limite, canhões vibram, traçantes riscam o céu e caças decolam de pistas modestas, às vezes incompletas. As bombas caem sobre depósitos e oficinas, mas Midway não apaga. As pistas, manchadas e fumegantes, continuam utilizáveis. Os japoneses feriram, mas não neutralizaram os americanos. Esse detalhe será o gatilho do dilema seguinte. Em paralelo, as mensagens de contato começam a pingar nas pontes dos porta-aviões norte-americanos. Há um gosto amargo de espera tensa.
Você está na distância certa, mas ainda invisível. Ao mesmo tempo, os primeiros informes do ataque inicial não agradam a Nagumo. Midway segue operante. O comandante ordena preparar uma segunda andanada contra a ilha, mas isso implica retirar torpedos, pendurar bombas de demolição e reconfigurar espoletas. As cobertas japonesas viram oficinas a céu aberto onde convivem combustível, munição e atrito. Então chegam as mensagens que nenhum comandante quer nesse minuto. Primeiro, um reconhecimento tardio fala em força de superfície inimiga. Os japoneses se confundem, sem saber se eram cruzadores ou contra-torpedeiros. Alguns defendem não interromper o plano, manter a ilha como prioridade. Minutos depois vem o golpe psicológico. Tratam-se de porta-aviões americanos. De repente, muda a prioridade. As bombas pensadas para pistas e hangares já não servem. O que serve são torpedos e bombas perfurantes para cobertas blindadas. Nagumo agora vive o inferno da sincronização. Se mantiver a preparação contra a ilha, pode perder a chance de destruir os porta-aviões. Mas, se reconfigurar para navios enquanto sua primeira onda regressa no limite do combustível, lotará convés e elevadores com um trânsito perigoso, expondo sua frota a qualquer ataque que a pegue com a mão na massa. Ele manda, desmanda, pausa e retoma. E cada mudança custa minutos, e cada minuto, toneladas de risco. Essa sequência cria cobertas abarrotadas, mangueiras de combustível esticadas, bombas alinhadas no hangar e espoletas manipuladas às pressas. Nagumo sabe, se forem localizados nesse instante, qualquer faísca vira catástrofe. A ilha, por sua vez, não se limita a resistir. Às 6h30 decolam B-26, TBF Avenger, SBD Dauntless e SB-2U Vindicator. É uma coreografia desigual de máquinas diferentes, velocidades distintas e níveis díspares de treino. Muitos voam sem escolta adequada. Os Zero os interceptam com ferocidade. Torpedos erram ou não armam. Bombardeios forçados pela pressão do antiaéreo e da caça não encontram alvos. As perdas doem aos líderes americanos e o resultado tático é escasso. Mas esse assédio rende um efeito colateral decisivo. Desgasta a patrulha aérea japonesa e obriga os Zero a consumir combustível, a descer. Cada minuto de atenção desviada, cada curva para interceptar um ataque menor, é um grão a menos na ampulheta da defesa. A batalha aérea sobre os convéses não é duelo limpo. É acúmulo de atritos que preparam o choque grande. Meia hora depois decolam os 15 TBD Devastator do VT-8 do Hornet, sob John Waldron. Waldron suspeita que o rumo designado está errado e decide corrigi-lo. Seu dever é achar o inimigo, ainda que sozinho. A esquadrilha voa baixo e devagar, quase sem escolta. A coordenação com os caças se desfez no imenso oceano, e os Wildcat não estão onde mais se precisa deles. Depois partem as unidades do VT-6, de Eugene Lindsay, no Enterprise, e o VT-3, de Lane Massey, no Yorktown. A história se repete. Cada grupo ataca sob um inferno de antiaéreo, e Zeros mergulhando. Os Devastator já obsoletos pagam caríssimo. Torpedos que não correm reto, lançamentos em condições impossíveis e uma geometria de ataque que obriga a alinhar pela proa do inimigo, oferecendo-se ao tiro. O resultado é cru. Quase todos caem. Do VT-8, um único torpedeiro, o de George Gay, sobrevive ao desastre, mas termina na água e vira testemunha flutuante da virada da batalha. Os impactos são nulos ou duvidosos. Foi sacrifício inútil? Não. O ataque norte-americano puxa o Zero para baixa cota, os dispersa e obriga os porta-aviões japoneses a manobrar violentamente para evitar torpedos. Por alguns minutos, o teto do céu fica livre. E numa batalha de porta-aviões, controlar o teto é escolher quando e como cair sobre a presa. Talvez os torpedeiros não tenham aberto buracos nos cascos japoneses, mas abriram o céu para outros. Enquanto isso, os SBD do Enterprise, liderados por Wade McCluskey, voaram um setor errado. O combustível desce a uma linha perigosa. Ou encontram algo logo, ou volta-se com o gosto amargo do fracasso. Nesse momento,
McCluskey olha sob a asa e distingue a esteira de um contratorpedeiro correndo a toda, sozinho, como com pressa de voltar ao rebanho japonês. É o Arashi, que rompeu formação perseguindo um submarino americano e agora acelera para se reagrupar. Ali não há mapa que confirme, nem superior que ordene, só instinto, experiência e lógica de homem do mar. Se o destroyer corre, corre para sua esquadra. McCluskey decide segui-lo, desobedecendo a rota prevista e arriscando o último combustível útil. Mas, se acertar, sua decisão vale uma batalha. A aposta dá perfeito. O rastro do Arashi leva direto a Kido Butai, e no minuto crítico. O enredo de trocas de armamento e o retorno da primeira onda deixaram os porta-aviões japoneses com cobertas e hangares entupidos. McCluskey organiza a descida, reparte alvos e dá a ordem. Não silêncio dos fones. O comando de mergulhar soa como marreta. Golpe decisivo. Kaga, Akagi e Soryu em chamas. Às 10h22, vindos do sol como facas, os SBD Dauntless despencam. Os grupos de McCluskey se dividem por setores. Um deles, por falta de identificação clara, concentra a queda no Kaga, saturando-o com bombas que atravessam o convés e detonam entre aviões armados e mangueiras de combustível. Cada impacto multiplica o seguinte: incêndios que se alimentam, explosões secundárias que lançam fragmentos incandescentes. De outra direção, os SBD liderados por Max Leslie e a seção do tenente Richard Best encontram o Akagi e o Soryu. Best, num ataque afiado, acerta um impacto crucial no Akagi, perto do elevador de popa. A detonação acende um fogo incontrolável e transforma a capitânia de Nagumo numa tocha. No Soryu, as bombas abrem a pele de aço e inflamam o combustível armazenado. Em cerca de 6 minutos, o coração da força japonesa passa de operar a sobreviver. Não é simples dano grave, é colapso funcional. Com 3 porta-aviões em chamas, a coordenação se desfaz. O controle de danos não domina a soma de incêndios e explosões. E as cobertas, antes orquestras precisas, viram cenas de resgate. Marinheiros combatem o fogo com mangueiras e bombas manuais, enquanto outros empurram aviões em chamas ao mar. A superioridade que definiu a Kido Butai desde Pearl Harbor some em minutos. A imagem é brutal e nítida. A janela de vulnerabilidade japonesa foi explorada com precisão cirúrgica. O trabalho da Hypo, a obstinação dos torpedeiros, a intuição de McCluskey e a pontaria dos SBD se encadearam. Depois do ataque, resta o Hiryu, e com ele a vontade de lutar de Tamon Yamaguchi. Onde outros veriam retirada, ele enxerga contra-ataque possível. Lança uma primeira onda de bombardeiros de mergulho que encontra e golpeia o Yorktown com bombas que arrancam chapas, entortam sistemas e acendem fogo entre cobertas. A tripulação do Yorktown, escolada em controle de danos após o mar de coral, trabalha como equipe de centro cirúrgico. Remenda, ventila, isola. O Hiryu lança uma segunda onda às 13h30, desta vez de torpedeiros. A confusão criada por reparos e fumaça faz os japoneses crerem estar atacando outro porta-aviões. Ainda assim, os torpedos acertam e o Yorktown fica imobilizado, condenado a depender de reboque para sobreviver. Mas Spruance, com Enterprise e Hornet, não larga a presa. Localiza a posição do Hiryu por relatos cruzados e envia nova leva de SBD. A cobertura de caça japonesa já não é a mesma. O cansaço e a perda de coordenação pesam. Os SBD encontram o alvo, perfuram e incendeiam. O Hiryu vira o 4º porta-aviões japonês fora de combate. A operação japonesa deixa de ser ofensiva e passa a ser sobrevivência. Mesmo assim, a batalha não se dissolve no ar. Prolonga-se na superfície. Na retirada, os cruzadores Mogami e Mikuma sofrem um acidente. Na névoa, uma manobra evasiva provoca colisão e danos consideráveis. Um giro defensivo apressado e a fricção do momento terminam em choque. Cascos amassados, estruturas danificadas, velocidade reduzida. Essa atrapalhada forçada os torna alvos mais fáceis. Ataques aéreos posteriores de Midway e dos porta-aviões acabam afundando o Mikuma.
e deixam o Mogami muito castigado. É lição de como o estresse tático após uma derrota eleva o risco operacional. A US Navy, que não está para perdoar, persegue com aviões de Midway e dos porta-aviões sobreviventes. O Mikuma recebe golpes repetidos e afunda. Lembrete de que recuar sob o olho do inimigo é tão perigoso quanto avançar. O Mogami sobrevive, mas vira um espectro de aço retorcido. Enquanto isso, corre-se contra o tempo para salvar o Yorktown. Equipes de salvatagem, rebocadores e destroyers colam no costado como se, com as mãos, pudessem estancar o oceano. Aparece então o submarino japonês primeiro 168. Sob o tenente Tanabe, ele consegue se aproximar durante os trabalhos de salvamento. Dispara uma salva letal. O Haman se parte e afunda rápido. Suas cargas de profundidade explodem ao atingir certa cota, matando homens que tentavam salvar outros. O Yorktown, já ferido, fica sentenciado. Aguenta até 7 de junho. Depois, a gravidade faz o que o inimigo começou. É um preço alto, mas já não muda o balanço estratégico. O final é assimétrico. O Japão perde 4 porta-aviões: Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu. Uma fatia irrecuperável de sua aviação embarcada mais experiente e o cruzador pesado Mikuma. Os Estados Unidos perdem o Yorktown, o Haman e dezenas de tripulações valiosas, além de muitos aparelhos. A US Navy sai ferida, mas de pé. A Kido Butai sai desangrada. Daqui em diante muda a direção do vento. Midway é ponto de inflexão, não só porque reduz a força disponível do Japão, mas porque revela uma verdade estratégica. A iniciativa pertence a quem combina inteligência, logística e capacidade de reposição. O Japão pode construir cascos, mas não repõe com rapidez a experiência de seus pilotos e equipes de convés. Os Estados Unidos, com músculo industrial e um sistema de treinamento em expansão, repõem perdas e aumentam a pressão. Em poucos meses, o mapa tático se moverá para Guadalcanal e para a estratégia do salto de ilhas. Talvez Midway não vença a guerra num dia, mas abre a porta para uma sequência de campanhas em que o relógio corre contra o Império, forçando-o a gastar recursos além da sua capacidade de regeneração. Sim, e esse sim é um monumento ao esforço logístico. Depois do Mar de Coral, o Yorktown chega a Pearl Harbor com uma lista de danos que sugeriria semanas de dique seco. Decide-se por um remendo de guerra. Equipes civis e militares trabalham sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, priorizando sistemas de voo, combustível, controle de danos e o mínimo para operar. Alguns operários seguirão a bordo em trânsito. É uma decisão de risco calculado. O navio não fica impecável, fica apto a lutar. E sua presença em Midway muda o cálculo de forças. Sem ele, a emboscada americana teria menos dentes. Epílogo. Para o futuro, Midway ensinou que coragem sem informação é ruído, e que informação sem decisão também é. No porão da Ipo, civis de fone no ouvido abriram uma janela para o futuro. Na ponte de Nimitz, um almirante decidiu arriscar quando seria mais cômodo se proteger. Na cabine de um torpedeiro, Waldron, Lindsay e Massey voaram sabendo que talvez não voltassem, e mesmo assim, empurraram o zero para baixo e deram ar aos demais. No alto, McCluskey leu uma esteira, apenas uma esteira, e a seguiu até o coração do inimigo. Enquanto Best e os SBD desceram quando os convéses eram pólvora. Numa guerra em que tantos planos querem ser perfeitos, Midway mostrou que as batalhas reais se ganham por imperfeições alinhadas. Mensagens que chegam a tempo, corazonadas certeiras, remendos que aguentam, mãos que não tremem. Naquele dia, uma frota que parecia invencível deixou de ser. Para o Japão, a partir dali, a pergunta já não era como seguir vencendo, e sim, como frear a queda. E se você curtiu essa viagem à Batalha de Midway, diga nos comentários o que quer ver a seguir. Stalingrado, Hiroshima e Nagasaki? Se este vídeo te ajudou, compartilhe. Você nos ajuda a fazer mais gente entender a história com a cabeça e com o coração.